Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos queridos que aqui se encontram. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Eu quero agradecer por esse privilégio de ocupar esse púlpito. Obrigado, pastor Theo, pela confiança, pelo carinho de nos dar esse privilégio de falar à sua igreja. Pastor Josué também, irmão querido, que tivemos o privilégio, eu dormi uma semana, 15 dias, né, reverendo? Dormi 15 dias tendo serenata com o reverendo Josué em Seul, na Coreia. Era o mesmo quarto, a gente dormindo lá no chão, aqueles chães aquecidos da igreja presbiteriana Chinil, em Seul, e ouvindo as músicas do irmão. Foi uma alegria muito grande poder reencontrá-lo e conhecer a igreja destes pastores queridos. Agradeço ao Child Fund também pelo convite, presbítero Gerson, de nos incluir nesse fórum, uma honra enorme de poder estar aqui com vocês. E eu gostaria então, meus irmãos, de compartilhar uma palavra do Senhor que tem sido norteadora do nosso envolvimento como igreja presbiteriana, ali em Brasília, neste projeto que está se alastrando. Várias igrejas presbiterianas e de outras denominações também começam a enxergar a importância, a responsabilidade deste trabalho com as crianças desfavorecidas do nosso país. Eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus em Gálatas capítulo 2, a partir do verso 1. Gálatas 2, verso 1. A palavra do Senhor, em Gálatas 2, do verso 1 em diante, assim nos diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, aos que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Que o Senhor possa, meus irmãos, falar ao nosso coração nessa noite, porque o nosso Deus tem conosco uma aliança de amor, uma aliança de proteção, uma aliança de cuidado. E sabe por que Deus estabeleceu uma aliança assim comigo, com você, com a sua descendência? Porque Ele tem um projeto para este mundo que Ele criou. Na verdade, Deus criou este mundo com um projeto, com uma missão, de fazer o seu nome engrandecido, fazer o seu nome conhecido. A grande missão com a qual Deus está empenhado é a missão de fazer o seu nome glorificado entre todos os povos. E eu vi um cartaz na entrada de que vocês vão realizar aqui o Perspectivas, agora no final do mês, e nós fizemos também esse ano lá na nossa igreja, e Perspectivas é um movimento
nacional que tem procurado, não sei se também fora daqui, mas aqui com certeza, espalhar nas igrejas esta consciência de que a igreja existe e vive para participar da missão de Deus, que é promover a glória de Deus. Esse Deus tão grandioso e tão glorioso, que condescendeu conosco, que desceu ao nosso nível para nos trazer a sua presença, e é por isso que nós hoje podemos andar e caminhar seguros, protegidos, confortados, consolados, pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque Deus decidiu assim, na criação, na sua providência no dia a dia e na sua obra redentora, estabelecer conosco essa aliança e fazer o seu nome engrandecido. E eu quero trazer uma palavra aos irmãos a propósito deste fórum, da nossa experiência também em Brasília, sobre o lugar do social nesta missão de Deus, o lugar do cuidado com os necessitados, do olhar para os desfavorecidos. Aonde é que isso entra na missão da igreja, que por sua vez é cooperar com Deus na sua própria missão, a missão de Deus de promover a sua glória nesse mundo. E há quem pergunte também, e eu espero também ser esclarecedor neste ponto, se nós deveríamos fazer algo de bom pelas pessoas apenas se pudermos evangelizá-las. Se a evangelização é uma condição, é um pré-requisito para que a gente estenda a mão para o necessitado, ou se há lugar sim para ajudar o próximo, mesmo que nem sequer possamos evangelizá-lo. Então são essas as questões que eu gostaria de, com os irmãos, atravessar a palavra de Deus, passando por diversas passagens. E eu espero que fique claro no seu coração que o grande mandamento e a grande comissão são inseparáveis na palavra de Deus. O grande mandamento e a grande comissão são inseparáveis. Não é preciso escolher uma coisa ou a outra, e nenhuma das duas deve ser deixada de fora. E eu faço isso, quero fazer isso através de alguns exemplos bíblicos de pessoas que se lembraram dos pobres. Ontem eu falei para o grupo que aqui estava, um grupo muito especial e significativo, de exemplos bíblicos de pessoas que, mesmo não sendo parentes, cuidaram de crianças vulneráveis. E vimos isso em vários episódios da palavra de Deus. Hoje, de modo um pouco diferente, um pouco mais ampliado, nós queremos mostrar exemplos bíblicos de onde houve a lembrança dos pobres e como isso deve repercutir com o povo da aliança, a igreja do Senhor que está aqui reunida nessa igreja querida, a igreja Betânia. Quero começar com o exemplo de Moisés. A lei de Deus, que foi trazida por Moisés, dada pelo Senhor a ele, incluía uma grande ênfase em relação aos pobres. A lei de Deus fez questão de ensinar ao povo de Deus a se lembrar dos pobres. A lei de Deus, meus irmãos, foi dada para o seu povo, para a igreja do Antigo Testamento, da qual nós descendemos, nós somos filhos de Abraão, nós estamos totalmente ligados com o Israel espiritual no Antigo Testamento. Aquela lei foi dada para revelar a vontade de Deus ao seu povo, para nos ensinar, e ao povo de Deus de então e ao povo de Deus de hoje também, como nós devemos fazer a vontade de Deus, por um lado, e por outro lado, mostrar nossa incapacidade de fazermos isso. Infelizmente, nós fomos acometidos pela queda de nossos pais, essa natureza pecaminosa que já foi mencionada aqui no culto dessa noite, faz parte de cada um de nós, e nós já aprendemos, se não aprendemos, é tempo de aprender, que somos incapazes de cumprir a lei de Deus. E a lei cumpre então também mais um objetivo, que é de nos conduzir a Cristo, e de mostrar então que é em Cristo e na sua graça que nós recebemos a condição de cumprir a lei do Senhor. E ali, nesta lei, há um detalhamento sobre como é que nós podemos amar a Deus e amar ao próximo, em especial no quesito da pobreza, em relação àqueles que são mais vulneráveis. A palavra de Deus foi entregue a uma nação de antigos escravos e de pessoas que vieram da pobreza. Todas aquelas centenas de pessoas, aquelas milhares de pessoas que saíram do Egito, saíram da pobreza,
da condição de escravos, e receberam uma lei, e naquela lei então, o Senhor incutiu neles a empatia, a solidariedade, o se colocar nos sapatos do outro, ou na pele dos pobres, como se quisermos dizer de um jeito ou de outro, porque eles tinham tido essa experiência. E ali, nesta lei, meus irmãos, eu quero lembrá-los daquilo que foi ensinado em relação aos pobres. Você não precisa abrir, eu vou ler em Deuteronômio 15, a partir do verso 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dês nada. E ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado, livremente lhe darás. E não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus. Pois nunca deixará de haver pobres entre vós na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Nós aprendemos, irmãos, que a lei de Deus, ela é permanente. Não a lei cerimonial que Cristo já cumpriu, não a lei civil que se aplicava a Israel como uma nação civil, mas a lei moral de Deus, esta que eu acabei de ler, que faz parte da lei moral de Deus. Esta é uma lei permanente, que atinge e abrange o povo de Deus de todos os lugares e de todos os tempos. Essa lei nos leva a Cristo para buscarmos a salvação, pois não somos capazes de cumprir isso que eu acabei de ler, com o espírito certo, com a atitude certa, com a generosidade. Então nós vamos a Cristo e confessamos a Ele: Senhor, nós precisamos de um novo coração, de uma nova natureza. Cristo faz isso. E sabe o que Cristo faz quando Ele transforma o nosso coração e faz de nós novas criaturas? Ele fala assim: agora vai lá cumprir a lei. Porque agora já não é mais você quem vive, sou eu quem vive em você, e a minha vida em você vai te capacitar a cumprir a lei de Deus. E como parte dela, a generosidade, a solidariedade, a sensibilidade com os mais pobres. Mas no povo de Deus, meus irmãos, nós temos na lei de Deus, na palavra de Deus, nós temos outros exemplos. Quando chegamos ao período da monarquia, já com Salomão, a monarquia que foi uma preparação para o conceito da soberania de Deus sobre o seu povo, para que nós entendêssemos o que é Jesus ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foi preciso então a instituição da monarquia em Israel. E ali um dos primeiros reis foi dotado por Deus com grande sabedoria, extrema sabedoria, como nenhum outro antes nem depois dele, o rei Salomão. E o rei Salomão escreve o livro de Provérbios para instruir o povo de Deus, os filhos de Deus, numa vida de sabedoria. Você quer viver uma vida de sabedoria? Sabedoria espiritual, orientado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, a palavra de Deus nos instrui nessa direção. E no livro de Provérbios, Salomão deixou isso muito claro, a sua preocupação com viver uma vida de sabedoria, sendo olhar para o pobre, olhar para o necessitado. Por cerca de 14 vezes, pelo menos, Salomão aborda esse tema no livro de Provérbios. E ele disse, deixou lá registrado: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. E sabe por que a palavra de Deus tem esse olhar tão amoroso, tão misericordioso com o pobre, com o desfavorecido? Salomão deixou lá também a causa e a explicação para isso. O rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. Quando Deus olha para nós, Ele não vê nossa conta bancária, Ele não vê nossa cor, nosso grau de instrução. Quando Ele olha para nós, Ele vê criaturas diferenciadas dos animais, das galáxias, dos vegetais. Ele vê pessoas criadas à sua imagem e à sua semelhança. Porque nós carregamos a imagem de Deus, nós temos que ter um olhar muito especial para com o nosso próximo.
E em se tratando então do pobre e em se tratando da criança, esse olhar tem que ser ainda mais especial. É alguém que tem a imagem de Deus, alguém que é pobre e alguém que é vulnerável como as crianças. É assim que Deus vê e é assim que Ele espera que nós olhemos para esta realidade também. Avançando um pouco nas páginas da palavra de Deus, indo em direção aos profetas, os profetas deixaram um registro muito especial sobre esta questão da pobreza. O culto divino é hipócrita, sem a lembrança do pobre. Basicamente, esta foi uma das tônicas que os profetas abordaram na sua palavra. Meus irmãos, o culto divino, nós estamos aqui num culto divino, culto ao nosso Deus, fervoroso, cheio de amor no nosso coração, cheio de alegria pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, neste lugar. Mas há algo que compromete o culto divino de uma forma que passa muitas vezes batida para nós, mas não passa despercebida do nosso Deus, que é a lembrança em relação àqueles que estão desfavorecidos. A palavra de Deus nos diz, num dos profetas, no caso o profeta Isaías, quando Deus recrimina o ajuntamento, Deus repele o ajuntamento do seu povo. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Que coisa estranha, a lei de Deus está cheia de passagens dizendo que é para o povo de Deus se reunir, celebrar as festas, guardar os sábados do Senhor, e o domingo é o sábado cristão, que nós devemos honrar. Quando aprendemos a honrar o domingo como o dia do Senhor, como sábado cristão, Deus tem promessas de bênção para nós. Infelizmente, muitas vezes, o dia do Senhor, o domingo, para muitas igrejas ou para muitos crentes, não recebe o devido valor. Nós não somos crentes de 9 mandamentos, nós somos crentes de 10 mandamentos. Nós não estamos isentos de cumprir a lei de Deus, pelo contrário, fomos salvos, transformados, recebemos o Espírito Santo de Deus para sermos capacitados a agradar a Deus, cumprindo a sua lei, inclusive a do dia do Senhor. E quando o povo então se reúne, Deus fala: eu não queria que vocês estivessem aqui. Parece contraditório, mas por quê? Porque quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Que mal é esse que tanto perturbava o culto divino? Na época do profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus, ele diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que estava causando essa repulsa ao culto que o povo de Deus prestava ao Senhor era a falta de justiça social, era a falta de cuidado com os necessitados. Em 1977, queridos irmãos, Ronald Sider escreveu um livro que passou a ser considerado, pelo menos pela revista Christianity Today, como um dos 100 livros mais influentes da religião no século XX. O nome do livro era Cristãos Ricos em Tempos de Fome. E foi ali a primeira vez em que eu fui alertado, eu não tinha enxergado assim até então, as causas do exílio na Babilônia. Por que o povo de Deus foi mandado para o exílio na Babilônia? Eu sempre, na minha mente, tinha a ideia do culto pagão, da idolatria, daqueles holocaustos que eles faziam, queimando seus filhos ao deus Moloque, e Deus se indignou contra tudo aquilo e os mandou para o exílio. Mas não foi só por isso. Ronald Sider diz assim: idolatria no culto e maus tratos com os pobres foram as causas do exílio na Síria, das 10 tribos do norte, e na Babilônia, das 2 tribos do sul. Deus está do lado dos pobres para defendê-los, o Sider complementa, e devemos ombrear com o Senhor nesta defesa, como seus instrumentos,
como filhos semelhantes ao Pai. Eu estava fazendo a minha devocional dias atrás no profeta Jeremias, e de fato eu encontrei isso lá com muita clareza no capítulo 22, não vou ler aqui agora para os irmãos, mas quando Jeremias ali nos estertores agonizantes, naqueles últimos respiros da nação de Israel, ainda na Palestina, antes de ser levada para o exílio, o profeta Jeremias, neste capítulo 22, diz: se vocês não se arrependerem, povo de Deus, dos maus tratos com os pobres, da indiferença com os pobres, e ao mesmo tempo do culto idólatra e culto pagão, vocês irão para o exílio. E foi de fato aquilo que aconteceu. Deus se coloca à direita do pobre para lhe livrar dos que lhe julgam a alma. Onde é que a gente se coloca em relação ao pobre? A direita é o lugar do apoio, é o lugar de suporte. Nós temos nos colocado à direita dos necessitados. Eu sei que essa igreja tem feito isso, mas você individualmente tem participado dos esforços dessa igreja em benefício daqueles que são pobres, tanto economicamente quanto pobres espiritualmente, para apoiar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Ou nós muitas vezes, ao invés de nos colocarmos à direita do pobre, passamos ao largo, passamos até mesmo como, quem sabe, como inimigos dos pobres, na maneira como tratamos os funcionários da empresa, os ajudantes que nos apoiam nos serviços domésticos. Como é que tem sido o nosso olhar e a nossa atitude? Mas quero adiantar um pouco mais na Escritura, meus irmãos, quando chegamos ao Novo Testamento. Jesus, Ele ensinou que hoje, agora, é tempo de lembrar dos pobres. E Jesus fez isso numa ocasião muito especial para Ele, quando Ele estava na iminência de entregar a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter essa aliança maravilhosa, extraordinária, que mudou a história da nossa vida, que nos faz caminhar de cabeça erguida, abatidos muitas vezes, mas sempre sustentados pelo Senhor. Quando Ele estava para doar a sua vida por nós, quando Ele se fez pobre para nos tornar ricos, Ele ensinou naquela última semana, quando uma mulher ungiu a sua cabeça e os seus pés com um perfume caríssimo, foi repreendida por Judas e pelos demais apóstolos. Jesus disse que eles não deviam repreendê-la, porque os pobres nós sempre teríamos entre nós. Ele faz referência ao texto inicial que eu li na lei de Moisés. Quando Jesus disse essas palavras, Ele disse: hoje não, agora não, porque o que está para acontecer é tão excepcional, a entrega da vida do Filho eterno de Deus em favor dos pecadores, e Jesus já estava ali agonizando, já estava pressentindo, com aqueles sentimentos que o levaram a suar sangue lá no Getsêmani, que aquilo que aquela mulher fez, Maria de Betânia, acalmou seu coração, aliviou, trouxe refrigério para a sua alma, e Jesus elogiou e louvou aquilo que ela fez. Mas Ele disse que haveria o tempo, logo depois daquele episódio singular, em que nós deveríamos nos lembrar do nosso próximo e do nosso necessitado. E Ele redefiniu o que é amor ao próximo, quando Ele disse que é o amor a toda pessoa necessitada, e Ele espera que nós façamos isso. E os discípulos de Jesus aprenderam isso, compreenderam essa mensagem. E um dos seus discípulos, em especial, Zaqueu, quando Zaqueu se converteu ao Senhor Jesus, quando ele teve uma experiência pessoal com o Senhor, se tornou uma nova criatura, uma das evidências, ou a primeira evidência que ele deu, e que Jesus disse: esse também é filho de Abraão. E aqui nesse lugar está cheio de filhos de Abraão, filhos de Sara, porque muitos de nós temos partilhado daquela mesma experiência de Zaqueu, de ter tido o nosso coração transformado. E sabe como Jesus, o que Jesus viu em Zaqueu, que o levou a dizer: este é filho de Abraão? Foi quando Zaqueu, compreendendo quem era Jesus, vendo em Jesus o Messias, vendo em Jesus o mediador da aliança e da reconciliação com o nosso Pai Celestial, Zaqueu disse: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres.
E aqueles que eu defraudei, eu vou restituir muito mais do que a lei exige, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha, de onde foi que Jesus percebeu em atitudes externas aquilo que já estava no coração transformado de Zaqueu? A sua preocupação com integridade, honestidade, mas também a sua sensibilidade para com os pobres. O amor ao próximo, meus irmãos, é a legítima resposta ao Evangelho de Jesus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é uma nova criatura, aquele que é nascido do Espírito, não importa o nome que você vai dar para essa experiência, demonstra isso na sua relação com o próximo e com o amor ao próximo. Eu quero caminhar para mais um exemplo, irmãos, dos apóstolos. Os apóstolos, eles ensinaram e eles praticaram que o amor que há no coração, eles colocaram em prática exatamente isso. Quando há o amor de Deus no coração, nós somos impulsionados e levados em direção ao próximo, ao necessitado e de uma maneira muito especial em relação aos pobres. Tiago, ele trata disso na sua carta. E ali na sua carta, depois de dizer que nós não devemos simplesmente abençoar o nosso irmão, vá em paz, mas se está em nosso poder ajudá-lo, nós devemos estender a mão. Ele resume esse seu ensino dizendo: se vocês contudo observam a lei régia, a lei do reino de Deus, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Os apóstolos, eles ensinavam isso. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele ensina aqueles convertidos, nascidos de novo, que eram ladrões. Ele diz: você que era ladrão, não roube mais. Mas ele não fica nisso, ele diz: agora você vai trabalhar. Já foi um grande avanço. Mas ele diz mais: você que tirava do próximo, agora você vai produzir, vai trabalhar, não apenas para você ter uma vida boa, poder viajar, poder comprar, poder consumir. Não, ele diz: você vai trabalhar para acudir o necessitado. Isso é a obra completa do Espírito Santo no coração de uma nova criatura. Você que antes era egoísta, que só pensava em você, no seu consumo, nas suas necessidades, consegue agora enxergar e olhar e suprir necessidades à sua volta. Mas finalmente nós chegamos no texto que eu li inicialmente, Gálatas 2. Gálatas 2, 9 e 10. Esse texto é muito especial. É um daqueles textos que a gente lê na Bíblia e parece que a gente lê, mas não vê, não enxerga o que está aqui. Aconteceu comigo em relação a esse texto. O apóstolo Paulo, ele vai com Barnabé e Tito a Jerusalém. E ele vai para uma reunião formal com a liderança cristã que estava em Jerusalém. E é muito especial esse encontro. Ele vai se encontrar ali com Tiago, Cefas, ou Pedro, né, o apóstolo, e João. E ele não havia se encontrado com eles ainda. E já fazia anos que Paulo havia se convertido, fazia anos que Paulo estava pregando o Evangelho, e talvez houvesse ali uma certa suspeita desse Paulo que sai pregando o Evangelho, que não é apóstolo como os apóstolos originais. E o que ele anda falando? O que ele anda ensinando? E eles se reúnem. E Paulo diz: eu tenho pregado aos gentios esta mensagem que eu recebi de revelação direta do Senhor Jesus Cristo. E ele apresenta então o Evangelho aos apóstolos, ele põe na mesa e diz: olha, é isso que eu prego. E ele diz então no texto de Gálatas que lemos que os apóstolos, com toda a sua autoridade, tendo sido chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus, lá nas praias de Cafarnaum e outros lugares, que eles não acrescentaram nada à pregação e ao Evangelho que Paulo pregava. Ok, Paulo, é isso mesmo. Este é o Evangelho que nós também pregamos aqui. Mas como Deus te chamou então para os gentios, façamos assim: você prega esse Evangelho aos gentios, você tem tido essa penetração entre eles, nós vamos pregar, continuar pregando aqui entre os judeus, mas nós temos uma recomendação para te fazer. Gente, Pedro, Tiago e João recomendando a Paulo, olha a autoridade que eles exercem sobre Paulo, e que nós deveríamos também ouvir com bastante atenção, porque é a palavra do Senhor preservada para nós nos dias de hoje. Eles dizem então, no verso de número 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos
dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esta foi a recomendação. Paulo, enquanto você cumpre a grande comissão, não se esqueça do grande mandamento, porque os 2 mandatos a igreja recebeu e nós devemos cumpri-los concomitantemente, simultaneamente. Não temos que escolher uma coisa ou outra, não temos que olhar com suspeita para o cumprimento do grande mandamento, porque o nosso negócio é evangelizar. Não, as 2 coisas devem ser feitas. E Paulo diz, e eu procurei obedecer. E se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 9, você vai ver Paulo obediente, fazendo coletas nas igrejas da Macedônia, para mandar ofertas aos pobres que estavam em Jerusalém. Paulo procurou cumprir e realizar a sua missão com toda a abrangência que o Evangelho requer de nós, com toda a abrangência que a missão da igreja requer no cumprimento da missão de Deus, evangelizar e também assistir as pessoas nas suas necessidades. E quase terminando, meus irmãos, nós chegamos no final da Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, e ali nós temos o relato de quando finalmente os pobres deverão ser esquecidos, porque será uma lembrança que não mais nos perturbará, pois não haverá mais pobres. Quando no livro do Apocalipse há um relato de como se dará o reino de Deus, como será estabelecido o reino eterno do Senhor, nós temos palavras lindas e encorajadoras que nos dizem que Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Todo o propósito da criação, Deus nos criou para isso, para sermos amigos de Deus, para sermos íntimos do Senhor, para podermos contar com o Senhor amanhã, na segunda-feira, podemos contar com o Senhor lá dentro da sua casa, quando você sair daqui, nas lutas no hospital, nas crises financeiras. Deus está conosco já, meus irmãos. Nós já somos o povo de Deus, Deus está presente conosco, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, mas nós ainda haveremos de vê-lo face a face. Toda a história da Bíblia, toda a história da criação, da providência de Deus no dia a dia, meus queridos, e a própria história da redenção apontam para esta única finalidade: nós sermos o povo de propriedade exclusivo de Deus, amados pelo Senhor, que amamos o nosso Deus e que nos deleitaremos dele eternamente, como já estamos nos deleitando nele desde já. E na sequência, em Apocalipse 21:4 está escrito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Quase que faltou aqui, nem pobreza, mas a pobreza está implícita aqui, porque as primeiras coisas passaram. Acabou o tempo da pobreza, acabou o tempo da fome, acabou o tempo do choro, da injustiça, da humilhação, passou esse tempo. E por isso, meus irmãos, nós somos chamados a orar para que o reino de Deus venha, para que tudo isso passe, para que tudo isso acabe. Mas até que acabe, até que passe, nós temos um papel, meus irmãos, na realização do reino de Deus, na implementação do reino de Deus. Seria tão bom se você compreendesse isso, se você compreendesse onde que entra o seu papel como um crente, como um missionário, no reino de Deus que está vindo, que já está entre nós, mas que ainda não foi declarado, aberto e publicamente, não é visível de todas as nações, mas ainda será. Você tem um papel estratégico nisso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Você foi chamado para cooperar com a vinda do reino de Deus. Você foi chamado para cooperar com Deus no estabelecimento do seu reino neste mundo. Você foi chamado para participar como membro do corpo de Cristo, da restauração de todas as coisas. Sabe como é que isso funciona? Eu quero me valer aqui das palavras sábias de Francis Schaeffer, quando Schaeffer disse que a igreja tem um papel de promover neste mundo a cura substancial do nosso mundo. Gente, o Senhor criou um mundo maravilhoso, um jardim extraordinário. Havia só alegria, só riqueza, só deleite na presença de Deus. O pecado entrou, desfigurou o primeiro casal
e a partir daí nós todos fomos desfigurados pelo pecado. Todos que nós aqui estamos, e todos os homens e mulheres em todos os tempos, nós carregamos essa marca da desfiguração do pecado, mas Deus, na sua sabedoria e nos seus decretos eternos, enviou Jesus Cristo para restaurar em mim, restaurar em você a beleza de Cristo. O que é ser homem, o que é ser mulher de verdade, é ser parecido com Jesus. Mas Ele não veio fazer só isso, Ele veio também restaurar todo o cosmos, todo o universo que foi afetado pela queda. A criação geme e suporta angústias até agora, esperando o dia da sua redenção. E Deus nos chamou para participar desse processo de cura de homens, mulheres, do meio ambiente, da sociedade. E Schaeffer diz que essa é uma cura substancial. O que ele quis dizer com isso? Que a cura completa, definitiva, final, Cristo vai fazer na sua vinda. Mas isso não quer dizer que é para a gente ficar agora de braço cruzado, no quietismo, no comodismo, e naquela visão assim, quanto pior ficar, melhor. Isso não vem de Deus, esse tipo de raciocínio, não encontra amparo nas páginas da palavra de Deus. Pelo contrário, nós temos que promover avanços do reino de Deus, avanços na salvação de pecadores, avanços na transformação do coração vil e mau de pecadores como eu e como você, avanços na questão da justiça social, da minimização da fome, da pobreza. Cada vez que nós fazemos coisas boas assim, que nós temos avanços assim, o mundo está sendo curado. Mas isso não é ainda tudo que Cristo vai fazer. Não é, mas é o que Ele nos deixou encarregados de fazer. Perguntaram para Lutero o que ele faria se ele soubesse que Jesus viria amanhã. Ele disse assim: eu plantaria uma árvore hoje. Coisa mais sem sentido, né? Vou plantar uma árvore hoje se eu sei que Jesus vem amanhã. Mas é disso que eu estou falando nesse momento. Jesus virá, meus irmãos. Mas é para a gente plantar árvores hoje, é para a gente servir hoje, é para a gente se santificar hoje, é para a gente ajudar o próximo e o necessitado hoje, porque esse é o papel que nós temos. E quando o Senhor chegar, Ele quer ver já indícios cada vez maiores do seu reino de amor, de misericórdia entre nós. Porque o joio vai crescer, claro, está vendo, nós estamos vendo aí à nossa volta, assustados, nos abate muitas vezes, mas Jesus não disse na parábola que o joio iria sufocar o trigo. Ele disse que o trigo também ia crescer, e o trigo somos nós, meus irmãos. O trigo somos nós na santidade, o trigo somos nós na misericórdia, o trigo somos nós na disposição de servir, na proclamação do Evangelho de Deus, o trigo somos nós no comprometimento com Jesus e com o seu reino. E esse trigo vai crescer. O Senhor prometeu isso, que Ele edificaria a sua igreja. Meus irmãos, o grande mandamento e a grande comissão não são excludentes, eles são inseparáveis. Nós temos que caminhar com os dois, dia a dia, lado a lado. Você como um indivíduo cristão, você como família cristã, nós como igrejas cristãs, nós temos que caminhar nessas duas direções. É nosso dever, portanto, nos lembrar dos pobres, nos lembrar dos desfavorecidos, porque tudo isso faz parte, meus irmãos, da missão de Deus nesse mundo, que é fazer seu nome glorificado. E nós como igreja fomos chamados com uma missão de pregar o Evangelho, de viver o reino de Deus, de viver o amor de Deus, de praticar a misericórdia, para que Ele seja glorificado. Assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É a missão de Deus sendo bem sucedida, como instrumentalidade, tendo a igreja como instrumento desta missão. Eu espero, meus irmãos, que os queridos continuem, se já estão fazendo, ou passem a fazer se ainda não estão, erguer os seus olhos, não apenas para ver os campos que branquejam, que precisam de pessoas que precisam do Evangelho, que precisam da salvação, mas que você tenha olhos para ver também aqueles que têm necessidades materiais, que você tenha coração para sentir, que você tenha mente para ter discernimento aonde você vai ajudar. Afinal, os pobres sempre temos conosco, e não dá para a gente resolver o problema da pobreza do mundo inteiro,
mas em algum lugar, de alguma maneira, perto de você, você pode fazer isso. Que você tenha pés para se movimentar, mãos dispostas a agir e a fazer algo em relação aos necessitados, enquanto nós vamos espalhando o Evangelho. Eu quero concluir, meus queridos, e eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você tem se lembrado dos pobres nas suas orações? Você tem se lembrado dos pobres no interesse do seu coração? Você tem se lembrado deles no seu orçamento mensal? Há espaço no seu orçamento para generosidade, para, como estamos sendo desafiados aqui nesses dias, para apadrinhamento, um valor tão simbólico e significativo para esse projeto? Você tem conseguido se lembrar dos pobres nas suas atitudes, nas suas ações? E eu não me refiro apenas ao projeto da ponte social, mas eu me refiro também, queridos, à pobreza em volta de você, quem sabe na sua família, pessoas que precisam da sua ajuda, quem sabe na sua vizinhança ou na igreja, aqui, na membresia da igreja. Às vezes a coisa está oculta, ninguém está sabendo, mas você sabe, você pode orar por isso, pode ajudar nisso. Nos projetos sociais que a igreja tem aqui na cidade de Niterói, mas também pensando um pouco além, pensando lá em Santa Luz. E por que Santa Luz, meus irmãos? Por que Santa Luz? Por que esse desafio para vocês? Porque esta é uma cidade das 371 cidades mais miseráveis do nosso país. Aqueles que moram aqui na situação de pobreza, de alguma maneira, eles estão perto de um hospital. Mas nós tínhamos um missionário na nossa cidade, lá em Santa Luz, passou por dificuldades com a sua saúde, com o seu rim, e ele tinha um rim só, ele não podia ficar lá, ele precisou ir embora e veio para o Rio de Janeiro, porque se ele ficasse em Santa Luz, a 600 quilômetros de Teresina, ele poderia correr risco de morte ali na cidade de Santa Luz. É bem diferente, você percebe? A distância dos recursos, a distância de meios de saúde e tudo mais. Então Santa Luz está nessa condição da mais extrema pobreza. E vocês ainda têm um adicional por que se envolver com essa causa. Porque aquela pessoa que Deus tem usado para abrir a mente de igrejas, de pastores, está aqui entre vocês. É filho da casa. É alguém que vocês sabem, e nós não precisamos apresentar ou dizer, como fazemos em outras igrejas, que o diretor do Child Fund é uma pessoa confiável, é um presbítero, é um homem de Deus. Vocês já sabem tudo isso e sabem então que o trabalho é sério, e nós queremos então deixar esse desafio da palavra do Senhor com cada um dos queridos irmãos aqui, de um jeito ou de outro, para cooperar com a missão de Deus nesse mundo, que é de restaurar o seu reino entre nós, um reino de amor, de misericórdia, de justiça, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vai ser assim lá, já tem que começar a ser assim agora, para que isso aconteça, e já comece desde já. Lembrem-se dos pobres. Que Deus abençoe o seu coração. Nós vamos pedir licença, não sei se foi falado com o pastor, de ver um pequeno vídeo, ok? Então peço licença e peço aos irmãos da multimídia aí que projetem um pequeno vídeo, bem curtinho mesmo. Deus abençoe, irmãos. Se Deus quiser um dia ele ficar bem, de saúde, e um dia ele estudar e conseguir um trabalho melhor, né? E se não conseguir, mas pelo menos um dia conseguir escrever pelo menos o nome dele, para um dia ele mesmo saber resolver as coisas dele, né? Eu sei que ele não vai achar eu a vida inteira. Fiz dois quartinhos, a cozinha, nem banheiro não deu para fazer, mas não
tem como botar luz, botei a porta, já falta as fechaduras. É seco, não tem água. Tem época que seca tudo em qualquer lugarzinho, aí não pode. Não produz mesmo. Aqui no sertão, aqui é assim, se não mexer com coisinha de um canto, coisinha de outro, não vive não. Passar por e muito. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você.